triunfo no vale da decisão. Você crê nisso? Você vai triunfar no vale da decisão? É isso que nós vamos falar hoje aqui no programa. E eu quero que você entenda que esse triunfo começa com uma decisão dentro de você, porque Deus é Deus e Ele quer que você venha triunfar. Eu decido permanecer e triunfar no vale. Então deixa aí nos comentários, triunfar no vale. Uma decisão que você vai triunfar no vale. Eu quero que você entenda sobre isso. Nós temos vivido aqui algo muito poderoso aqui nas nossas manhãs de bênção do dia, começar o dia com Deus. Está sendo assim fantástico, está sendo assim glorioso, porque Deus está nesse lugar aqui com a gente. Se você está nessa frequência, está nessa sintonia, sabe, começa o dia aqui já com essa expectativa e está entendendo o que Deus quer fazer com você, está absorvendo, não está aí, sabe, assistindo por assistir, mas está assistindo no espírito, está entendendo, está anotando, está absorvendo, está fazendo isso ficar impregnado na sua mente. Então é lógico que vai ter um efeito, vai ter um resultado. Por quê? Porque não é minha palavra, é a palavra dele, daquele que te redimiu, daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que tem poder para transformar. O vento está soprando, não sei se dá para você ouvir, as árvores aqui que eu estou vendo estão balançando, Deus está soprando, como soprou no Mar Vermelho e fez o mar se abrir. Mas falando desse triunfo no Vale da Decisão, Joel capítulo 3, 14, eu quero começar falando de Joel 3, 14. O profeta Joel declarou isso, multidões, multidões no Vale da Decisão. Então Joel capítulo 3, versículo 14, olha só o que está escrito, é algo profundo, poderoso. Está aqui, ó. Né? Quando ele fala lá de forjar a espada, a juntar, né, das lanças, das foices, porque havia uma batalha e Deus chama as nações inimigas para um embate, para a derrota deles, para a vergonha. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. E lá no vale da decisão, Deus decide a situação, né? Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, o vale da decisão. Então, é isso que nós queremos que você entenda. Todo mundo tem um vale de decisão. Deus transforma vales de incertezas em altares de glória. Deus transforma vales de incertezas em altares de glória. Todo ser humano tem um vale de decisão. Aonde, sabe, parece o fim de tudo, ali vai ser o lugar da mudança. No vale onde outros pararam, você pode avançar. O vale da decisão é o lugar onde Deus separa indecisos de conquistadores. Decisão no vale muda destino. Toca o sino, deixa aí nos comentários. Eu decido permanecer no vale da decisão para vencer. Para vencer, para vencer, permanecer e triunfar. Triunfar no vale, vencer no vale. Deus não abandona quem está no vale. Ele reina sobre eles. Você vai reinar e triunfar no vale. Quando Deus chamou no vale da decisão, é para eles vencerem lá no vale. Não foi para ser derrotado. Lá no vale, os inimigos foram derrotados. Onde há decisão profética, há liberação de destino, há liberação de bênçãos, há liberação de vitórias. Grandes homens foram forjados e marcados no vale. Então, até no vale, não é só no monte, não é só na montanha, apesar que o nosso Deus é Deus dos montes, mas também lá no vale, Ele honrou. Ele se manifestou, porque Ele é um Deus grande. Eu decido avançar no vale, minha decisão é profética. No vale, Deus pode exaltar.
E é isso que nós temos que entender. A virada de Jacó também foi lá. Ele triunfou, venceu. Lá em Gênesis 32, quando Jacó decidiu ficar sozinho, lutar com o anjo, Gênesis 32, 24, está escrito assim. 32, 24. Passou no val de Jaboque, luta com o anjo, né? 32, 24. Jacó, porém, ficou só. Tem momentos, você precisa entender sobre isso. Tem momentos que você e mais ninguém. Você vai estar sozinho. Davi, quando foi para a caverna de Adulão, ele foi sozinho. Depois juntaram lá com eles os endividados, amargurados de espírito e aqueles que estavam em aperto. Aí ele nasceu os 400 valentes. Gideão, Deus falou, como um só homem você vai vencer. Depois Deus separou os 300. Por isso que eles falaram, espada pelo Senhor, espada pelo Senhor e por Gideão. Por Gideão e pelo Senhor. Jesus começou sozinho, depois juntou os 12. Mas o Pai e o Espírito estavam com ele. João estava lá sozinho, o Batista, depois juntou, estava lá André, Felipe com ele. E depois outros discípulos, a Bíblia não citou nomes. Abraão foi chamado sozinho, depois nasceu os 318. Olha só que coisa gloriosa. Neemias foi para Jerusalém sozinho. Chegou lá, a cidade estava em opróbrio, queimada, destruída, e ele conseguiu ajuntar e reunir uma multidão. Jacó teve a experiência dele sozinho. E depois passou a ter servos, servas, camelos, jumentos, riqueza. Está escrito que ele enriqueceu sobremaneira, extraordinariamente. O homem se tornou poderoso e rico. Gênesis 30, 43. Mas aqui na luta com o anjo, era ele sozinho. Josué tinha um exército com ele, de homens valentes. Mas antes, quando Moisés morreu, ele estava sozinho. Deus foi com ele. Então tem momentos que você vai passar pelo vale e você vai ficar sozinho. Quando José teve 13 anos sozinho, para depois ser governador. Aí sim muita gente serviu ele. Entenda sobre isso. Esse momento que você está sozinho, você tem que ter Deus com você. O invisível tem que estar com você. Aquele que é invisível. O problema é você estar sozinho e não ter o invisível com você, que é Deus. Mas se você tem o invisível com você, os anjos com você, então você vai fazer a diferença. Elias estava sozinho para enfrentar os profetas de Baal fisicamente, mas o exército de Deus estava lá com ele, os anjos. Fogo desceu do céu. E quando ele achou que estava sozinho, Deus já tinha conservado 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Aleluia. Meu Deus, olha o que Deus está falando nessa sexta-feira. Pega a visão, toca o sino, compartilha essa live, vamos compartilhar. Meu Deus, não tenha pressa de sair dessa live não. Fica aqui conectado, se inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Jacó, versículo 32, 24. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Olha só. Depois Deus mudou o nome dele para Israel. Nasceu uma nação. Hoje, se existe a nação, se existe a nação de Israel, foi por causa de Jacó. Existe o vale da decisão que todo homem e mulher de Deus enfrenta. Para Jacó, esse vale se chamava Jaboque. O val de Jaboque. Não era apenas um lugar geográfico, era um lugar espiritual. Era o terreno onde destinos são definidos e identificados, identidades são trocadas. Ali, Deus falou com ele, seu nome não vai ser mais Jacó. Agora você vai chamar Israel. Isso é muito forte. O vale da decisão não é lugar para você perder. É lugar onde Deus muda a sua identidade para te dar vitória.
Jacó entrou no vale como fugitivo, saiu como Israel, príncipe como Deus. Assim Deus, eu quero profetizar isso, você está entrando no vale decisivo, o vale da decisão, é o lugar onde muitos desistem. Mas Deus está dizendo para você, eu vou te dar triunfo. Diga amém, comenta aí, amém, 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 amém. Eu concordo. Deixa nos comentários. O que te marcou até agora aqui vai determinar o que você será amanhã depois desse encontro. Deus está te marcando agora, porque Deus marcou ali Jacó. Ali, Deus deixou uma marca nele, que deixou ele manco. Ele deslocou a junta da coxa dele e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Vendo que não prevalecia com ele, tocou na junta da coxa de Jacó e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Qual é o teu nome? Jacó. Então de não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com os homens e prevaleceste. Então veja que foi uma luta insana. Foi algo insano. Como príncipe ele saiu. Aleluia. Deus nessa manhã está querendo que você lute com ele. Não contra ele, mas com ele. Para ele estar com você, aliançado com ele, ser fiel a ele. Jacó teve que ficar só. O vale da decisão nunca é apenas só multidão, mas começa sozinho, depois ali no vale, por isso que está lá multidões no vale da decisão. Vai vir a multidão. Eu sei que o período de ficar sozinho, de não ter ninguém, de estar sozinho, é um período causticante, é um período doloroso, é um período difícil. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê muitas vezes solução, você tem que fazer tudo sozinho, mas é preparação. Deus prepara você, sabe? Ele está te preparando até para te confrontar, para você entender que você precisa depender dele, é dependência dele. A solidão de Jaboque não era abandono, era convocação divina. A luta não era contra o homem, era contra o próprio destino preso. Jacó não lutava contra o anjo, simplesmente lutava contra o próprio Jacó, que precisava morrer para Israel poder nascer. Então você tem que vencer essa natureza adâmica, o seu eu, o seu ego, suas fraquezas, seus medos, seus pecados. Morrer para si próprio. O vale da decisão é onde Deus te vence para te vencer para ele. Sabe? O vale da decisão é onde Deus te vence para te vencer para ele. Então você se rende para Deus poder se manifestar. A derrota aparente foi o início da vitória real. Deus esperou Jacó parar de fugir. Fugiu de Esaú, fugiu de Labão, fugiu de conflitos. Mas no vale da decisão do Val de Jaboque, agora você não vai fugir. Ali ele não fugiu. Ele ficou lutando até enfrentar. Quem foge de homens cansa. Quem enfrenta com Deus vence. Ele sempre fugiu. Sempre teve que fugir pela circunstância. E não é o que você está vivendo. Sempre tendo que fugir. Sempre tendo que fugir das situações que você tem que confrontar. E às vezes você vai ter que enfrentar inimigos, enfrentar pessoas. Teve uma época que Paulo foi lá e confrontou Pedro. Está lá escrito em Atos. Tem hora que você vai ter que confrontar, tem hora que você vai ter que confrontar. Não tem jeito, sabe? Tem hora que você vai ter que confrontar. Por quê? Porque se você querer agradar homens, você não vai poder agradar a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Está aqui escrito no livro de Atos dos Apóstolos, aqui. Olha só. E não foi qualquer discípulo, não. Foi Pedro, né? Foi Pedro. Aqui, ó. Ele teve que confrontar. Não foi qualquer um, não. Ele teve que chegar. Olha só. Deixa eu achar aqui.
nesse confronto, né? Olha só. Olha que coisa forte. Teve jeito. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes você está fugindo com medo e não tem jeito. Tem hora que tem que ter o confronto. Porque enquanto você fugir, ficar com medo, você vai ficar para trás e as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. E aí você perde. E aí você não vai para frente. Você está andando de acordo com a Bíblia? Você está andando de acordo com a palavra? 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 É isso que eu quero que você entenda. Perdão, é Gálatas. Eu falei Atos aqui, é Gálatas. Gálatas 2. Olha só, versículo... tá aqui, ó. Gálatas 2:11. Está até marcado aqui na minha Bíblia. Olha só. Não foi em Atos, não. Aqui, ó. Olha só. Paulo chegou em Jerusalém. Está aqui escrito. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Olha só. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. Mas eu vou voltar aqui, olha só. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim. Paulo falando. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia dado, deram-nos destra em comunhão comigo e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios, a eles a circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha o que Paulo fez. Resistiu Pedro porque era repreensível. Então, Pedro estava ali querendo agradar, agindo com hipocrisia, sendo dissimulado e fingindo. E Paulo e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Aí Paulo vai e fala, vem cá, estão disfarçando, estão sendo falso, estão sendo fingido, estão sendo dissimulado. E aí Paulo chega e fala, vem cá, que negócio é esse? Que conversa é essa? E resistiu Pedro na cara dele. Quer dizer, e Pedro teve que ouvir essa e viu que Paulo estava certo. Viu que Paulo estava correto. Por quê? Ele disse, olha, eu não aceito a aparência de homem. Vou agradar homem. E o meu Senhor? Pedro estava fazendo ali aquele jogo, né? Como muita gente hoje faz o jogo dos homens. Então, Jacó vivia fugindo. Eu quero que, se você quer viver uma virada, quer ter algo novo, você precisa ir para o vale, você tem que decidir, não, eu vou agradar a Deus, eu vou servir a Deus e vou ter que desagradar os homens. Às vezes você vai ter que perder para ganhar com Deus, vai ter que perder com os homens, perder. Quantas pessoas têm medo de perder posição, perder emprego, perder com o patrão, perder com a liderança da igreja, perder com certas pessoas,
anda na verdade. Agrada a Deus. Seja sincero e seja fiel e Deus vai te honrar. Vamos para o vale da decisão. Luta com Deus, como Jacó fez. E aí Deus vai te honrar e vai te abençoar. Vamos falar com Deus agora? Que essa sexta seja abençoada e Deus possa virar a chave e você entrar num novo ciclo de bênção. Tenha medo de ninguém não. Hein? Tenha medo de nada não. Seja correto, seja fiel, não seja orgulhoso. Não é criar rebelião, rebeldia não. Mas é você procurar andando na verdade de Cristo. Eu sei que para isso você vai ter que quebrar muitas alianças. O que adianta você fazer aliança com os homens e depois você vai ter que aparecer diante do tribunal dos homens para ser julgado e condenado. Sabe por quê? E também diante de Deus. Né? Falhas e erros todos nós temos, mas procure. Paulo disse, eu andei com a minha consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Vamos falar com Deus. Meu Deus, eu tenho ensinado e às vezes a gente não tem jeito, tem que parar de fugir, tem que enfrentar, tem que andar na verdade, tem que parar de agradar pessoas, gregos e troianos, fulano, beltrano e ciclano, mas andar com a consciência limpa, com o coração limpo, do que ficar agradando regras, patrões e viver uma vida longe daquele que nos chamou. Nós temos que agradar a vontade do Senhor Jesus. Meu Deus, que hoje seja dia de bênção, hoje seja dia de vitória. Ela pode estar sozinha, lutar sozinha no vale da decisão. Depois multidões virão e ali o Senhor vai dar a sentença de julgamento e de vitória. Porque o Senhor é especialista em fazer isso. O Senhor honra, o Senhor dá vitória, o Senhor levanta e abate. Entre a batalha entre o fraco e o forte, o Senhor derruba o forte e dá vitória para o fraco. Jacó era o menor e o maior serviu ele. Está escrito, o maior vai servir o menor, e isso aconteceu. Meu Deus, eu creio que bênçãos, milagres estão acontecendo agora. Tem bênçãos chegando até você. Se você decide, se converte, se você assume a sua fé, se você se posiciona, se você, a partir de agora, assume Jesus, tem aliança, está aliançando com Deus, você se reposiciona, você se coloca à disposição do Criador, e você tem posicionamento, tem postura, tem definição na sua fé, está decidido, está no vale da decisão, Deus vai te honrar e vai te abençoar de uma forma poderosa. Eu declaro bênçãos e bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios. Que essa sexta-feira, seu final de semana, seja abençoado. Suas sementes, suas ofertas, seus dízimos, seus votos. Você que está comigo nessa jornada, você que está sendo tocado por revelação do Espírito, e você vê seriedade no nosso trabalho, Deus é contigo. Eu abençoo tudo que você for fazer hoje vai dar certo. A bênção de Deus está sobre você. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Milagres estão na tua direção. Vibração forte, ânimo, coragem. Não temas, se anima, vai para cima porque Deus é contigo. Deus abençoe. Domingo, dia de festa, hein? Domingo agora, aniversário, comemoração de todos os aniversariantes do mês de novembro. Nesse domingo agora, dia 30. Espero por você, 10 horas no Tatuapé e à noite em Campinas e em todas as igrejas da Nação dos Escolhidos. Deus abençoe.